Olá, tudo bem? Podemos conversar um pouquinho? Sim, sim, claro, pode, entre. Olá, tudo bem? Tudo bem, sim. Então, eu aproveitei para vir aqui hoje. Eu gostaria de saber um pouco da sua história, como foi sua graduação, até você se formar e hoje ser a coordenadora do Letras em Libras aqui da UFSC. Você poderia me contar ela? Bom, então, desde pequena eu lembro que meu sonho era ser professora. Eu brincava com as bonecas, eu colocava elas na minha frente e fingia que estava dando aula para elas. Esse sempre foi meu sonho. Depois, quando eu virei mais jovem, eu decidi estudar magistério, porque a língua de sinais mudou minha vida. E eu gostaria de fazer o mesmo, ajudar os surdos a ensinar a língua de sinais para que isso ajude a vida deles também. Então eu comecei a dar aula numa escola em Curitiba. E em relação à faculdade eu não queria fazer, porque eu nunca tinha visto nenhum surdo fazendo faculdade. Naquela época não tinha surdo fazendo faculdade, então eu morri de medo, não queria fazer. Daí uma amiga da Secretaria de Educação falou, vai lá fazer, vai fazer uma faculdade. Eu, ai não, eu não tenho medo, vai lá fazer. Daí eu falei, quer saber? Vou fazer um vestibular. E passei, olha que sorte. E daí fiz pedagogia, me formei em 89. Depois continuei trabalhando na escola, dando as aulas, o tempo passou e eu comecei a ver. Tinha vários surdos fazendo faculdade, pedagogia, artes e várias. E alguns começaram a fazer doutorado, a Gladys também. Eu fiquei admirado de ver os surdos fazendo mestrado e doutorado. Uma amiga falou pra mim, viu, por que você não vai e faz também? Eu falei, quer saber, lá no Paraná, na UFPR, eu tentei e não passei pro mestrado. Depois eu vi que a UFSC abriu para mestrado com a professora Ronice. Eu achei interessante, em 1994 eu falei, vou tentar o mestrado. E passei, que sorte! E acabei me mudando para cá. No começo eu ia e voltava, porque eu trabalhava lá, então eu ia e voltava. Depois, quando terminou o serviço, eu consegui uma bolsa aqui e fiquei para cá. Depois de um tempo eu fiz o doutorado também. Daí eu terminei meu doutorado em 2008. Fiz um concurso e comecei a dar aula aqui na UFSC de Libras, porque eu passei no concurso aqui. Eu continuei dando minhas aulas e percebi que criou a Letras em Libras aqui na UFSC, mas eu não dava aula lá, eu dava aula para os ouvintes, porque tinha aquele decreto, então eu dava nas disciplinas. Depois eu fiquei pensando, tenho vontade de dar aula no Letras em Libras. Será que tem alguma vaga? Eu vi que tinha uma. Eu pedi transferência para essa vaga e comecei a dar aula lá. Eu gostaria de agradecer a Mariane e a Ronice por terem confiado em mim e dar responsabilidade por 15 polos. Então eu gostei de ser coordenadora por um ano à distância e daí os alunos queriam votar para que eu fosse coordenadora do presencial. E daí eles votaram e eu consegui, acabei sendo escolhida para ser coordenadora do presencial. Então eu trabalhei na UFSC como professora, como coordenadora, eu gosto muito de trabalhar aqui na UFSC. Olá, tudo bem? Boa tarde. Opa, tudo bem? Gostaria de conversar um pouquinho com você, será que pode? Claro, claro, seja bem-vindo à minha casa, entre. Então, como eu fiquei surda? Eu nasci ouvindo e minha mãe, quando eu tinha 4 dias de vida, eu comecei com uma gripinha, um nariz escorrendo. Minha mãe me levou no hospital e o médico me deu um remédio, mas o remédio era muito forte e eu acabei perdendo a audição.
E quando eu tinha 2 anos, minha mãe me levou na escola de surdos em Curitiba. Lá na escola de surdos era proibido a língua de sinais. Eles obrigavam a gente a oralizar, forçavam a oralização, porque eles olhavam e falavam, que bonitinho, ele tá falando, mas proibiam a língua de sinais. E eu não entendia o conceito das palavras, do que me ensinavam. O tempo se passou, quando eu tinha uns 14 anos, minha mãe percebeu que eu estava triste, muito angustiada, porque eu não tinha amigos, eu não podia ficar no grupo de surdos porque eu não usava a língua de sinais. Os ouvintes tiravam sarro de mim porque eu não entendia a oralização. Daí eu estava muito triste, minha mãe me levou na Associação dos Surdos. E lá que eu percebi um mundo novo. Minha mente se abriu, comecei a aprender língua de sinais, interagir com eles e eu comecei a aprender muito rápido a língua de sinais. Com a língua de sinais, aí sim eu comecei a fazer sentido o conceito das palavras. Então a língua de sinais salvou a minha vida. Por isso eu lutei tanto para ser professora, porque eu queria ajudar os surdos. Eu não queria que eles sofressem o que eu sofri na minha infância. Eu quero que eles sejam felizes utilizando a língua de sinais. Nessa época era a época da comunicação total. Então eu gostaria de ensinar isso a eles. Eu já fui presidente de associação, ajudei na FENEIS, trabalhei lá no movimento dos surdos e o tempo passou e há uns 10 anos atrás mais ou menos eu falei, quer saber? Quero adotar um filho surdo. Então eu fui lá em Curitiba e tinha um menininho de 2 anos surdo. Eu adotei ele para mim. Então estou com ele, vai fazer 10 anos já. E esse é meu filho surdo. Vem aqui, filho. Olá, tudo bem? Meu nome é Richard. E esse aqui é o meu sinal. E essa é a minha mamãe. Te amo, mamãe. Eu lembro que antigamente, quando eu era mais nova, eu percebia que quem era o modelo para os surdos do Brasil, nós tínhamos como modelo os Estados Unidos. Porque aqui não existia surdos estudando em faculdade, ou livros, ou material, nada nesse sentido. Pesquisas, livros, desenhos. Muitos me falaram isso e eu fiquei pensando, será que no futuro eu irei escrever um livro? E quer saber? Falei, no futuro eu vou escrever um livro sim, eu tenho muita vontade de escrever um livro. E daí o tempo passou, eu comecei a dar aula numa escola, né, porque eu era formado em pedagogia. Então eu comecei a ir à escola e percebi que faltava livros para os surdos. E então eu e a escola decidimos criar um livro com atividades e desenhos para distribuir para as crianças. Na faculdade que eu estudei, a TUIUT, eles pegaram os livros e distribuíram, venderam com parceria com a FENEIS. E depois eu comecei a perceber que a sociedade, a comunidade surda não conhecia o que é comunicação total, o que é língua de sinais. Muitos não conheciam, não tinham informação. Hoje, lógico, é bem diferente. Graças à tecnologia, à internet, é muito mais fácil de encontrar o conteúdo, mas antigamente não tinha isso. Então eu e uma amiga combinamos de colocar num livro alguns exemplos que não é surdo-mudo e alguns conceitos básicos. Nós colocamos isso no livro, o sinal do livro é esse, surdez, abordagem geral. Esse é o sinal. E esse foi o pequeno começo, uma ajuda simples. Depois
eu percebi que não tinha nenhum livro, nenhuma literatura para os surdos, criança, não existia um modelo. Então eu criei um livro para as crianças, eles adoraram o livro, essa distribuição começou a ser publicada e depois de um tempo eu comecei a trabalhar na Secretaria da Educação. E eles me deram a responsabilidade de olhar todo o trabalho em todo o Paraná, porque antigamente não tinha letras em libras, então tinha os instrutores, tinha os professores que trabalhavam com trabalho bilíngue, então eu precisava ajudar, orientar, e também muitos reclamavam que não existia nenhum livro, nenhum material, nenhum dicionário que eles pudessem ver a língua de sinais. Então eu comecei a olhar no espelho e fazer desenhos e criei um dicionário. Demorei 2 anos para criar o Falando com as Mãos. A secretaria publicou mais de 5.000 cópias desse dicionário para todo o Paraná, em várias escolas. Depois, quando terminou, eles imprimiram mais cópias e depois mais cópias, uma segunda, uma terceira vez. E até hoje eu vejo... Esse livro foi feito em 1998 e até hoje eu acabo encontrando que vários desses dicionários ou cópias e reproduções que utilizaram o meu dicionário, eu fico muito feliz com essa importante ajuda. Mas a publicação mais importante que eu fiz até hoje foi o livro A Cultura Surda. Por causa desse livro, eu sou convidada para vários congressos e também para orientar professores sobre a cultura surda, para intérpretes. Quando eu comecei a estudar meu doutorado, Ronice de Quadros, que era minha orientadora, disse para os alunos: fiquem à vontade, vocês vão escrever um artigo sobre um tema livre, mas tem que ser na área dos surdos. E eu perguntei para ela: eu posso fazer sobre a cultura surda? Ela falou: sim. E no final esse artigo acabou se tornando um livro. E esse livro ajudou quem? Ajudou familiares, professores que davam aula em inclusão. Eles leram e conseguiram ter uma visão diferente, pois os ouvintes têm uma visão da cultura surda. Então, depois da leitura desse livro, abriu a mente deles. E esse livro teve 5.000 cópias e acabou muito rápido. Sinal que o pessoal gostou. E o último livro que eu escrevi foi As Estrelas de Natal. Eu sempre gostei de literatura, de contos para criança. Também contar metáforas, histórias na cultura surda. É importante para a criança ver isso. Eu criei então esse livro junto com um ouvinte e esse livro foi gravado em língua de sinais com o Rodrigo e a Natália, e esse DVD era acompanhado do livro. E foi publicado, muitos surdos leram e estudaram. Isso ajudou muito a abrir a mente de muita gente. Essa leitura abriu a mente de muitos por todo o mundo. Te conheço já há uns 30 anos. Puxa vida, e você continua sempre lutando e batalhando pelos surdos para abrir muitos caminhos, mostrando a importância da cultura surda através do seu livro. Nossa, isso é gratificante, toda essa luta que você fez por todos eles. Eu sei que eu já estou com uma idade avançada para te pedir algumas coisas, mas eu gostaria de pedir que você ajudasse as associações, ajudasse os asilos. Eles precisam muito de ajuda. Eu sei que você tem um sonho de ajudar a todas as pessoas, mas muitos idosos são largados pela família sem conseguir se comunicar. Então nós que somos professores podemos ajudar eles. Por favor, Karen, não
comparem com todo esse trabalho e todo esse esforço que você está fazendo pelos surdos. Muito obrigado.